Oi, abençoados e abençoadas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula do nosso estudo bíblico. E a aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o primeiro rei de Israel. Antes de iniciarmos, nós vamos começar com uma oração. Feche seus olhos aí de casa. Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. A história de hoje, então, se encontra lá no livro de 1 Samuel. Vamos conhecer um pouquinho sobre o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e como tudo isso aconteceu. Como alguns já conhecem a história de Samuel, sua mãe, engravidou dele, era uma tentante, e Deus entregou Samuel como seu filho. Samuel, ele se tornou juiz e profeta. Então, Israel, ele não vivia na época de monarquia, tá? Israel vivia na época de juízes. Samuel foi um dos últimos juízes. Tendo, então, assim, quem governava o povo, quem mandava ali no povo, era Deus, através de juízes, tá? As regiões vizinhas, as regiões de inimigos, eles tinham um rei. Samuel já estava velho e os seus 2 filhos não seguiram os caminhos de Samuel. Eles não seguiam os mandamentos de Deus, eram desobedientes. Então o povo não aceitou que um dos 2 filhos de Samuel fosse o rei, o futuro rei. Porque Samuel já estava muito idoso, né? Então o pessoal, de Israel, as autoridades de Israel conversaram com Samuel e falaram: nós queremos um rei. Assim como as outras cidades vizinhas têm um rei. Pediram um rei a Samuel. Samuel foi conversar com Deus, pedir direção, orar a Deus. Qual decisão tomar diante disso? A partir do momento que Samuel falou com Deus, Deus respondeu ele. Falou tudo que ele precisava falar para o povo. E isso nós vemos ali, em 1 Samuel, aqui no capítulo 8 e no versículo 10. Deus respondeu Samuel e falou assim: Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente de seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Podem continuar lendo esse versículo, tá? Na verdade, o capítulo inteiro, o capítulo 8. Mas vamos dizer que Deus, ele, através de Samuel, avisou o povo. Vocês têm certeza que vocês querem um rei, assim como as cidades vizinhas, as cidades inimigas? Irá acontecer isso com vocês, que é isso que nós estávamos lendo. Deus deixou claro tudo o que iria acontecer. E Samuel sempre deixou ciente: vocês estão trocando Deus, afastando Deus como rei, pedindo um outro rei, sabe? Tipo, vocês estão deixando Deus de lado. Porque vocês querem um rei se Deus já governa sobre nós. Samuel também sempre deixou isso muito claro. Porém, por mais que Samuel tenha transmitido as palavras de Deus ao povo, o povo não aceitou e continuava falando: queremos um rei, queremos um rei. Deus falou: tudo bem, Samuel, escolha um rei para esse povo. É mais ou menos assim: quando um pai, um filho, na verdade, pede algo pro pai, o pai fala, se eu te entregar isso, vai acontecer isso, tem as consequências. E o filho: não, eu quero. O pai vai lá e entrega, e deixa claro as consequências. Foi exatamente o que Deus fez. Deus falou: Samuel, escolha um rei. Samuel já sabia quem seria o rei, que era da tribo de Benjamim, filho de Aquis, Saul. Então, antes de Samuel mostrar o novo rei para todos, aconteceu um episódio. Saul tinha perdido as jumentas de seu pai. Na verdade, elas tinham desaparecido e ele estava junto com o seu servo procurando as jumentas.
Nesse momento de procurando a jumenta, eles falaram, vamos passar na casa do profeta Samuel. E passaram na casa do profeta Samuel. Nesse momento que eles passaram na casa do profeta Samuel, eles ficaram um tempinho lá. E na hora de ir embora, Samuel conversou com Saul e contou tudo que Deus tinha dito. E Samuel disse a Saul, você terá 3 sinais de que é Deus, né? Da prova de que Deus fará você rei de Israel. O primeiro sinal, um homem acharia sua jumenta. Segundo sinal, trariam cabritos, bolo de pães e odres com vinho. E o terceiro sinal, profetas se encontrariam com Saul cheio do Espírito de Deus. Esses 3 sinais aconteceriam no mesmo dia. Assim que aconteceu, Samuel reuniu todo o povo para apresentar, né, para mostrar quem seria o rei. E foram lançando sortes sobre a tribo. Caiu na tribo de Benjamim e depois na divisão e tal. E saiu Saul. Só que no momento que chamaram Saul, Saul não estava ali, ele estava escondido. Sim, ele se escondeu. E nós vemos essa história lá em 1 Samuel, no capítulo 10. No versículo 21, nós lemos assim. Então fez da tribo de Benjamim, clã por clã, de Matri foi escolhido. Finalizado, foi escolhido Saul, filho de Quis. Porém, o procuraram e não o encontravam. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá e ele ficou em pé no meio do povo. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele no meio do povo. Então todos gritaram, viva o Samuel, viva o rei. Samuel expôs ao povo as leis e tudo mais. Assim ocorreu toda a trajetória na escolha do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então Saul, primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, mas também escolhido pelo povo. E nesse momento em que estava o povo reunido, Samuel deixou claro, quero lembrar a vocês que Deus disse quais serão as consequências, né, dessa escolha de vocês. E também lembrar que vocês deixaram Deus. Deus governava. Vocês preferiram um rei, assim como os povos vizinhos imitaram os povos vizinhos. E como nós já sabemos, alguns já conhecem, houve muita consequência depois que aconteceu de Israel começar a ter rei. Começou o início da monarquia em Israel. Então é essa a história sobre o primeiro rei de Israel, sobre Saul, né? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma dica que eu dou a vocês é anotem tudo isso, sabe? Façam anotações. Eu tenho esse PDF aqui que eu já postei nas redes vizinhas. Vou deixar também ele disponível para vocês aqui embaixo na rede vizinha e no nosso curso também da Bíblia, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima aula. Um beijo.